This call is now being recorded. Bom, pessoal, nós vamos aqui trazer a continuação de vírus, né? E aí dentro de vírus, que foi a aula anterior, a gente trabalha agora as viroses, né? Quais são as principais viroses? E aí eu deixo claro para vocês que aqui não está todas as viroses. Então, aqui é apenas um resumo das principais viroses que existem. Existem várias outras viroses. Caso vocês queiram se aprofundar, façam uma pesquisa sobre as principais viroses, quais são as etiologias dela, as profilaxias existentes, tratamento, pesquisem sobre o cuidado de enfermagem em relação a cada uma delas, certo? Mas eu vou apresentar aqui, de modo geral, quais são as principais viroses que existem, certo? E aí, dentro das viroses, a gente começa aqui falando da varíola, né? A varíola, que ela é causada pelo ortopivírus variolae, que é o vírus envelopado com DNA de cadeia dupla, certo? Esse vírus ele vai infectar inicialmente órgãos internos, antes de entrar na corrente sanguínea e infectar as células da pele, com a formação de pústulas que provocam lesões desfigurantes no corpo da pessoa pelo resto da vida, como tem aqui nessa imagem, aqui embaixo. Como é que acontece a transmissão da varíola? Por gotículas da nasofaringe, gotículas de saliva, por contato direto com objetos contaminantes, como copos, garfos, etc., né? O vírus ele penetra pela via respiratória, se dissemina para o sangue e causa justamente essas ulcerações de pele e de mucosa. Não existe tratamento. A vacina, com linhagem de vírus atenuados, ela é muito eficiente em sua aplicação sistêmica e generalizada e levou à erradicação da doença no mundo, certo? Dessa doença, a varíola, ela foi erradicada no mundo a partir do processo de vacinação, certo? Mas para quê? Lembrando que doenças erradicadas, elas podem ressurgir se baixar a guarda com relação às vacinas, certo? Então, aqui a importância das campanhas vacinais, a importância de uma carteira de vacinação atualizada, certo? Então, lembrando que a vacina é o único meio de prevenção contra a varíola. A varicela ou catapora. A gente conhece mais como catapora e não como varicela, porém, pode receber esses dois nomes, certo? Ela é uma doença infecciosa, ela é altamente contagiosa, ela é causada pelo vírus varicela zoster, que é da família dos Herpetoviridae, é bastante comum em pessoas menores de 15 anos, e o indivíduo contrai a doença, uma vez que você contrai, ela fica imune pelo resto da vida, certo? No entanto, o que pode acontecer? O vírus ele pode ficar latente em uma região, certo? Em alguma região, próximo aos gânglios. E se ele se reativar, pode causar outra enfermidade, que é o herpes zoster, certo? Popularmente conhecido como cobreiro, certo? Uma característica do herpes zoster, gente, é que ele vai atingir um lado do indivíduo, geralmente na região lombar, algumas pessoas são acometidas na face. Meu avô, por exemplo, ele teve o herpes zoster, e aí, quando foi feita quando ele ficou doente, quando ele começou a sentir os sintomas, apareceu as bolhas e tudo mais, começou a sentir muita febre, não se sentia nada bem, assim, nada bem mesmo. A gente levou ele para o médico, e aí o médico, erroneamente, e aí eu acredito que por não ser uma doença tão conhecida, não ter uma disseminação tão grande aqui na região, o médico disse que liberou ele, mandou ele para casa, disse que tinha sido um potó que tinha mijado nele. E aí ele não ficava bem, não melhorava, até que chegou um determinado médico, né? E ele, assim que viu, ele disse, mas seu Raimundo, que foi isso? Um cobreiro desse tamanho, o senhor não está se cuidando, não? E aí foi quando, a partir desse tratamento, na verdade, a partir do diagnóstico desse médico,
foi que ele começou a fazer tratamento e tudo mais, e aí veio melhorar, certo? Então, uma vez que você tem a catapora, você não vai contrair novamente, porém, se ficar latente, se o vírus ficar latente, pode acontecer que aconteça essa outra doença, que é o herpes zoster. Caso da catapora. Qual é a principal transmissão? Né? Pelo contato com a saliva e contra secreções de pessoa doente. As gestantes elas devem ter um cuidado maior, pois pode ocorrer a transmissão para o feto, certo? E quais são os sintomas da varicela do catapora? Apresenta primeiro um período de incubação de cerca de 15 dias, certo? Então, incubação é um período onde a doença ela não está aparecendo, ela está ali escondidinha, certo? Em seguida surgem os primeiros sintomas, que são a febre alta, cansaço, mal-estar, falta de apetite. Depois vai surgir as lesões, que são acompanhadas de muito prurido, coceira, certo? As lesões elas são manchas vermelhas, que são cheias de líquido, que secam depois de dias e formam uma crosta, como a imagem aqui, certo? Aqui é a crosta. Elas podem ser um pequeno número, ou elas podem se espalhar no corpo todo, inclusive nas mucosas, certo? Na mucosa bucal. Geralmente, quando essa doença ela se acomete mais tardiamente, as lesões são maiores, certo? Essa doença, ela não causa grandes problemas em crianças, no entanto, é importante evitar coçar as lesões para não machucá-la e causar infecções secundárias. Recém-nascidos, adultos, gestantes e pessoas imunodeficientes devem ter um maior acompanhamento, pois ocorre um maior risco de complicação. Geralmente a doença dura entre 1 e 2 semanas, quando começa o processo dessas lesões começarem a murchar, né? E aí a cicatrizar. Qual é o tratamento? É realizado com uso de medicações para aliviar os sintomas. Geralmente são antivirais, certo? Quando necessário, é usado também antibiótico. No caso dos antibióticos, é quando já surgem algumas infecções secundárias, certo? Lembrando que no caso do aparecimento dos sintomas, o médico ele deve ser consultado, pois somente ele vai indicar o melhor tratamento para cada paciente. A prevenção, uma das principais formas de prevenção é a vacina, certo? Que deve ser aplicada preferencialmente entre 1 e 13 anos de idade. O indivíduo vacinado ainda pode contrair a doença, mas essa doença ela vai vir de forma mais branda, porque a vacina ela vai funcionar como uma, um mecanismo de defesa, né? Ele vai ativar os mecanismos de defesa do nosso organismo para reconhecer aquele patógeno e atacar ele já de início. Então, eu gosto muito de brincar, de dizer que as vacinas, elas são tipo uma câmera, né? Uma vez que se você tem uma câmera na sua casa e alguém passa por aquela câmera, ficou filmado ali. Se aquela pessoa passar de novo por ali, você já sabe que uma vez ela já passou ali. Então você tem mais chances de se defender contra alguma coisa quando você tem essa câmera que já tem ali o contato com o invasor, ou no caso a vacina quando a gente já tem, o nosso organismo já tem contato com o invasor, e aí, como esse invasor geralmente ele vem de forma atenuada, ou então vem morto, ou geneticamente modificado, você tem ali defesa quando ele vier de verdade, certo? Outra forma de prevenção é evitar o contato com pessoas doentes, né? Deve se afastar, a pessoa que esteja com catapora deve se afastar de suas atividades, seja de escola, seja de trabalho, e aí passar um período isolado de outras pessoas para que não venha a contaminar outras pessoas, certo? E aí você, profissional da saúde, como manusear essa pessoa, se você não tem, se você nunca teve catapora, né? O uso de máscara ele é imprescindível, a questão de uso de luvas, a questão do descarte das luvas quando você for sair de um paciente para outro, higienização das mãos, questão da bata, né? Já que essa doença ela pode ser transmitida pelas gotículas e também por contato com secreções que venham ser que estejam em copos, talheres, essas coisas, certo? Deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos?
Uma outra doença viral é o sarampo. O sarampo, ele é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus pertencente à família Paramyxoviridae e ao gênero morbilivírus. É uma doença que é transmitida de pessoa para pessoa, também semelhante ao que acontece com a catapora, por gotículas da nasofaringe, gotículas da saliva. E nos últimos anos, o que tem se acontecido é que tem observado-se um aumento no número de casos de sarampo em todo o mundo, principalmente no Brasil, e no que tange principalmente ali a região sudeste e sul. Por que isso tem acontecido? A sarampo, ela é uma doença grave, ela pode levar a óbito, e até então ela tinha um controle muito grande. Por que que a sarampo ela veio ressurgir com tanta força? Por conta da negligência com o calendário vacinal, a negligência das pessoas levarem os filhos para se vacinar ou se vacinarem, certo? Então, esse efeito antivacina, ele vem trazer essas doenças que eram praticamente erradicadas do Brasil, então extremamente controladas ou então consideradas apenas endêmicas em algumas regiões, trazer esse processo aí de boom, como a gente gosta de chamar, de aumento no número de casos. Então, vacina é uma forma de prevenção contra sarampo eficaz, tá certo? Pode ser prevenido por vacina. Tem a vacina da sarampo no SUS, então não tem por que não vacinar, certo? Quais são os sintomas do sarampo? Geralmente ele inicia cerca de 10 dias após o contágio. Antes desses 10 dias, você vai ter o período de incubação. O indivíduo, ele que esteja infectado, ele fica assintomático, não vai estar manifestando sintomas nenhum, certo? Passados esses 10 dias, esse período de incubação, as manifestações de sintomas podem ser divididas em períodos, como nós veremos a seguir. Primeiro, você tem um período prodrômico, certo? Que é quando surgem os primeiros sintomas, e tem uma duração de cerca de 6 dias. Dentre os sintomas dessa fase, nós podemos destacar febre alta, acima de 38,5, mal-estar, anorexia, tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Ou seja, a pessoa tem uma sensibilidade muito forte à luz, ela não aguenta a luz, certo? Nesse momento vai surgir também manchas brancas na altura dos dentes, certo? Olha as manchas aqui brancas, né? Dos dentes premolares e que podem espalhar-se por toda a boca. São as chamadas de manchas de Koplik. São típicos do sarampo, certo? Existe também o outro período, que é o período exantemático, que é quando surge uma das principais características da doença, que é o exantema. É uma erupção cutânea, certo? De cor avermelhada e que persiste por um período de cerca de 5 a 6 dias. Então, o que seria o exantema? A exantema tem relação com erupções cutâneas e que é vermelho, certo? Uma cor vermelha muito forte e que dura ali vários dias. Nesse período que exantemático, é o período onde o paciente ele fica mais debilitado. A prostração do paciente acontece praticamente nesse período, ele fica extremamente fraco e debilitado. E aí tem também o período de convalescência ou de descamação furfucorácea, certo? Que é quando há um abrandamento dos sintomas, as erupções cutâneas, elas tornam-se manchas escurecidas e aparecem descamações finas na pele, certo? Elas lembram tipo uma farinhazinha, por isso o nome de furfucurácea. O sarampo, gente, ele é uma doença que afeta o sistema imunológico do indivíduo, de forma que ela pode até mesmo abrir portas para outras infecções. O sarampo, em cerca de 30% dos casos, ele apresenta complicações possivelmente fatais, certo? Em algumas regiões do mundo, o sarampo é uma das principais causas de mortalidade em crianças menores de 5 anos. Ou seja, é uma das principais doenças que vai causar morte de crianças menores de 5 anos. Um dos sintomas que merecem atenção por indicar um possível surgimento de complicações é a continuidade do quadro febril até 3 dias depois do surgimento do exantema. Então, a gente viu que lá, primeiro, você tem o quadro prodômico, né, isso, que é quando vai estar aparecendo aí os primeiros sintomas, vai ter febre alta, vai ter anorexia, vai ter tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia,
E aí, passou esses 6 dias, vem a parte que entra o período exantemático. Nesse período exantemático, a pessoa ainda apresenta febre? Sim, mas a principal característica é justamente essa questão da erupção cutânea. Passados-se 3 dias desse período exantêmico, e o quadro febril ele persiste, e consiste forte, certo? A febre não cede, é um indício de que pode-se haver ali, sim, uma complicação, certo? Então, até 3 dias depois do surgimento do exantema. Dentre as principais complicações, nós podemos destacar doenças diarreicas, desnutrição, pneumonia, principalmente se for em bebês, otite média, infecção do ouvido médio, né? Encefalite, que é a infecção do cérebro, que pode ser recuperada em poucos dias, no entanto, pode deixar sequelas e até levar a óbito, certo? Além desses exemplos, o sarampo ele também pode deixar sequelas como cegueira, surdez e sequelas neurológicas, como convulsões e retardo mental, certo? Entre outras sequelas. Como é feito o diagnóstico e o tratamento do sarampo? O diagnóstico do sarampo ele é realizado principalmente mediante a análise dos sintomas, certo? Em caso suspeito, exige-se também exames laboratoriais. Todos os casos suspeitos e confirmados, eles devem ser notificados de forma a manter o controle permanente, ou seja, é uma doença de notificação compulsória. Uma vez que a pessoa apresenta sinais e sintomas de sarampo, que há o diagnóstico da doença, obrigatoriamente, o profissional de saúde tem que realizar a notificação compulsória, certo? O tratamento do sarampo, ele se dá via intervenção dos sintomas da doença e das doenças oportunistas que podem surgir a partir do sarampo. O tratamento com antibiótico, ele só deve ser realizado se houver o desenvolvimento de alguma infecção bacteriana, certo? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda nesse sentido que crianças desnutridas e crianças de países em desenvolvimento recebam um suplemento de vitamina A. Essa suplementação de vitamina A seria uma forma de evitar algumas complicações do sarampo, certo? Complicações como a cegueira, certo? Além de reduzir a mortalidade, já que essa vitamina, gente, ela tem sido associada à diminuição da mortalidade em crianças com menos de 2 anos de idade, certo? Vitamina A. E aí a prevenção do sarampo. A prevenção do sarampo ela vai ocorrer principalmente pela vacinação. A vacina contra o sarampo ela foi incluída no Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, no Ministério da Saúde em 1973. Duas vacinas são disponíveis, tanto na rede pública como na rede particular, certo? É a tríplice viral, que além do sarampo, ela também previne contra cachumba e a rubéola, e a tetraviral, que além do sarampo, ela vai prevenir contra cachumba, rubéola e a varicela, que é a catapora, certo? A vacinação contra o sarampo ela ocorre com a administração de 2 doses. A primeira dose você tem a tríplice, que ocorre aos 12 meses de idade, e a segunda você tem a tetra, que é aos 15 meses de idade, certo? Prevenção do sarampo. Em caso de crianças ou adultos até 29 anos de idade que não se vacinaram ou que perderam o cartão de vacinação e não sabem se foram vacinados, é necessária a administração de 2 doses com intervalo de 1 mês entre elas. Gente, vacina dada, vacina tomada, é aquela vacina que está registrada no seu cartão de vacina, certo? Ah, Samara, mas eu tenho certeza que eu já tomei a vacina. Vai importar se não tiver anotado no cartão. Se você não tiver aquela anotaçãozinha no cartão que comprove isso, não adianta, certo? Só sabe se você tem ou não aquela vacina se tiver anotado no cartão de vacina, tá bom? Então, importantíssimo isso. Vacina dada, vacina tomada, tem que ser obrigatoriamente registrada. Eu só sei se a pessoa tomou ou não se tiver registrado, certo? E aí, no caso, se tomou apenas uma dose, a pessoa até 29 anos de idade, é necessária a administração de uma segunda dose, certo? Para adultos acima de 30 anos, até 49 anos de idade, que não se vacinaram ou perderam o cartão de vacinação, ou não sabe se foram vacinados, é necessária a administração de apenas uma dose, certo? Aí vamos para outra doença, que é a rubéola. A rubéola é uma doença aguda, certo? De alta contagiosidade,
que é transmitida pelo vírus do gênero rubivírus, da família Togaviridae. A doença também é conhecida como sarampo alemão. No campo das doenças infecto-contagiosas, a importância epidemiológica da rubéola está representada pela ocorrência da síndrome da rubéola congênita, SRC, que atinge o feto ou o recém-nascido cujas mães se infectaram durante a gestação. Geralmente, pessoal, uma vez que essa mãe ela foi exposta ao vírus da rubéola, muitas vezes pode até passar despercebido, a mãe nem perceber que teve a doença ou se confundir com outros sintomas. Porém, ocorre a contaminação do feto, certo? E aí, qual é as principais sequelas? Geralmente são sequelas oculares, certo? Vai prejudicar aí a visão da criança. A infecção por rubéola na gravidez acarreta inúmeras complicações para a mãe, como o aborto e o natimorto, certo? Quando isso não acontece, quando ela tem sintomas leves, nem percebe, aí geralmente vai estar trazendo aí malformações fetais, certo? O recém-nascido. Por exemplo, a criança pode ter surdez, pode ter malformação cardíaca, pode haver lesões oculares, entre outras. Então, a maior preocupação com relação à rubéola é principalmente a síndrome da rubéola congênita, certo? É a questão da gestante contrair a rubéola e passar para o feto. Após o período de incubação, que varia de 2 a 3 semanas, a doença mostra seus primeiros sintomas característicos. Vai ser febre baixa, surgimento de gânglios linfáticos e de manchas rosadas, que se espalham primeiro pelo rosto e depois pelo resto do corpo. A rubéola é comumente confundida com outras doenças, pois sintomas como garganta, dor de cabeça são comuns em outras infecções também, né? Apesar de não ser grave, a rubéola é particularmente perigosa na forma congênita, certo? Nesse caso, pode deixar sequelas irreversíveis no feto, como glaucoma, catarata, malformação cardíaca, retardo do crescimento, surdez, entre outras. Tá? Aqui a gente tem a imagem do glândulo aqui inflamado, né? A questão aqui do exantema discreto na região das costas. Como é feita a transmissão da rubéola? A transmissão acontece de uma pessoa a outra, geralmente pela emissão de gotículas das secreções respiratórias do doente, ou seja, gotículas da nasofaringe. É pouco frequente a transmissão através do contato com objetos recém-contaminados, por secreções de nariz, boca, garganta ou por sangue, urina, fezes dos doentes. Esse tipo de contaminação, ela é chamada de contaminação fomites, contaminação por fomites, ou seja, são veículos que tiveram contato com secreções do doente e que a partir do contato com esses veículos, você vem se contrair também. Então, a contaminação por meio de fomites, certo? A rubéola congênita acontece quando a mulher grávida adquire rubéola e infecta o feto porque o vírus atravessa a placenta. Ok? Prevenção. A imunidade adquirida pela infecção natural ou por vacinação, ou seja, uma vez que você tem a rubéola, você adquire a imunidade, certo? Ou por vacina, sendo duradoura após a infecção natural e permanecendo por quase toda a vida após a vacinação, certo? Filhos de mães imunes geralmente permanecem protegidos por anticorpos maternos em torno de 6 a 9 meses após o nascimento. Para diminuir a circulação do vírus da rubéola, a vacinação ela é essencial, certo? As crianças ela devem tomar 2 doses da vacina combinada contra a rubéola, que aí no caso a gente tem a tríplice, olha a tríplice aqui de novo, né? Rubéola, sarampo, cachumba. A primeira com 1 ano de idade, a segunda dose entre 4 e 6 anos. Todos os adolescentes e adultos, homens e mulheres, também precisam tomar a vacina tríplice viral ou a vacina dupla viral. Na dupla viral, você vai ter a prevenção da sarampo e da rubéola, certo? Especialmente mulheres que não tiveram contato com a doença. Gestantes, elas não podem ser vacinadas. Por que a gestante não pode ser vacinada? Porque lá na vacina, você vai estar injetando o quê? O vírus. E ele atravessa, por mais que seja atenuado, ele atravessa a placenta. Então, vai estar entrando em contato com o feto. E pode provocar lá aquela síndrome que
Nós não queremos que aconteça, certo? Então, gestantes não podem ser vacinadas. A mulher em idade fértil, ela deve evitar a gestação por 30 dias após a vacinação. Vacinou contra a rubéola, tem que esperar no mínimo 30 dias para engravidar, certo? No caso de infecção, recomenda-se que a pessoa com rubéola, criança ou adulto, fique afastada de quem contraiu a doença. E aí, outra doença que a gente vem trazer aqui é a cachumba, né? Que é tão popularmente conhecida como papeira. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a cachumba ela é conhecida como papeira. É uma infecção viral aguda e contagiosa também. Pode atingir qualquer tecido glandular e nervoso do corpo humano, mas é mais comum afetar as glândulas parótidas, né, que vai produzir aqui a saliva, ou as glândulas submandibulares e sublinguais, próximas ao ouvido. A cachumba, também conhecida como papeira, é uma doença de distribuição universal, de alta morbidade, a baixa letalidade, aparecendo sobre a forma endêmica ou em surtos, certo? Hoje em dia não é tão comum a gente ouvir falar nessas doenças. A chumba, rubéola, sarampo, catapora, não é tão comum, porque devido à vacina, a gente adquire aí aquela imunidade e aí as pessoas não se contaminam tanto. Porém, a cachumba, durante muito tempo, ela levou pessoas à morte. A sarampo levou pessoas à morte. A rubéola, a varicela, né? Ela levou pessoas à morte. Então, mais uma vez aqui eu reforço a importância da vacinação, tá certo? É mais comum a cachumba em crianças no período escolar e em adolescentes, mas também pode afetar adultos em qualquer idade. Normalmente, a cachumba ela tem uma evolução benigna, certo? Casos raros podem apresentar complicações, resultando em internações e até mesmo em morte, certo? Como é feita a transmissão? É causada por um vírus da família Paramyoxviridae, do gênero Paramyxovírus. Agora esse nome não sai. Paramyxovírus. A transmissão ocorre por via aérea, por meio da disseminação de gotículas ou pelo contato direto com saliva de pessoas infectadas. Certo? Já a transmissão indireta é menos frequente, certo? Infecção por fomites é menos frequente, mas pode ocorrer pelo contato com objetos ou utensílios contaminados com secreção do nariz e da boca. O período de incubação até o aparecimento dos sintomas é de 12 a 25 dias, sendo em média de 16 a 18 dias. Já o período de transmissibilidade da doença varia entre 6 e 7 dias antes da manifestação clínica, até 9 dias após o surgimento dos sintomas. O vírus da cachumba ele pode ser encontrado na urina até 14 dias após o início da doença. Importante, uma vez infectada e curada da cachumba, a pessoa tem imunidade permanente contra o vírus. Essa proteção vitalícia também é garantida pela vacinação, que é a melhor e principal forma de prevenção, certo? Sintomas aqui da cachumba. Quais são os principais sintomas da cachumba? É comum que a infecção em homens adultos provoque orquite, que são as inflamações lá do testículo, certo? E mastite, que é a infecção do tecido mamário nas mulheres. Em um terço dos casos, a infecção não apresenta sintomas nenhum, no caso é assintomático, e adquire maior gravidade após a adolescência, certo? Sendo a meningite e a epididimorquite duas importantes manifestações e complicações da doença, mas que geralmente não deixam sequelas. Em menores de 5 anos de idade, são comuns sintomas das vias respiratórias e perda neurosensorial da audição. Outra complicação são a encefalite e a pancreatite, certo? Não há relato de óbitos relacionados à parotidite. Além disso, a ocorrência da cachumba durante o primeiro trimestre da gestação pode ocasionar aborto espontâneo. Quais são os principais sintomas? Calafrio, dor de cabeça, fraqueza, febre, inchaço da glândula parótida, dor ao mastigar ou engolir, certo? Geralmente, do lado que é afetada pela cachumba, a pessoa sente muita dor, não consegue mastigar. Qual é o tratamento da cachumba? Vai ser baseado nos sintomas clínicos do paciente, com adequação da hidratação e da alimentação, já que esses pacientes aceitam muito mal alimentos ácidos.
porque esses alimentos eles vão ocasionar dor, náusea, vômito. Além disso, a boa higiene oral é fundamental, certo? Por ser infecção viral, a cachumba é tratada naturalmente pelo organismo. A indicação é apenas o repouso, medicamentos para dor, para a temperatura, certo? E observação cuidadosa com a possibilidade de aparecimento de alguma complicação. Nos casos que cursam com meningite asséptica, o tratamento também é sintomático. Nas encefalites, a orientação é tratar o edema cerebral e manter as funções vitais. A vacinação é a única maneira de prevenir a cachumba. O Sistema Único de Saúde oferta gratuitamente a vacina tríplice, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a tetra, que vai adicionar a proteção à varicela, ou seja, enquanto a tríplice você tem sarampo, cachumba e rubéola, na tetra você vai ter sarampo, cachumba, rubéola e catapora, certo? Adultos que não foram infectados pelo vírus da cachumba na infância ou na adolescência têm indicação de ser imunizados, com exceção de gestantes e imunodeprimidos graves. Outra doença muito importante é a poliomielite, né? A poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus que vive no intestino, chamado de poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não paralisia. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, o membro inferior são os mais atingidos, certo? É que a gente tem uma geração de crianças atingidas pela polio, né? Pela poliomielite. E aí, a poliomielite é uma das viroses que tem maior representatividade no aspecto de vacinação mesmo, de campanha de vacinação. A gente vê todos os anos profissionais de saúde levantando a bandeira pela vacinação contra a polio. Tem uma geração inteira aí que sofreu os efeitos da poliomielite. E aí nós somos privilegiados por termos vacina, por termos acesso a essas vacinas, para hoje não termos medo da poliomielite, né? Mas para que isso continue acontecendo, é necessário que nós venhamos a continuar incentivando isso. Poliomielite volta a ameaçar o Brasil. E aí eu trago aqui um alerta, gente, mais uma vez, contra o efeito dessa campanha negacionista contra a vacina, certo? Vacinas salvam vidas, sim. Vacinas previnem doenças, doenças que seriam, que poderiam levar milhares de pessoas à morte e não levam porque tem uma vacina. Porque o seu sistema nervoso não, seu sistema de defesa consegue reconhecer essas doenças por meio de uma vacina. Então, mais uma vez, eu levanto a bandeira da importância da vacinação, certo? Já que por meio dela a gente consegue prevenir contra várias doenças. As pessoas que fazem esse movimento anti-vacina, por exemplo, elas dizem que não há necessidade disso. Nós vimos o que uma única doença, que não tinha vacina até então, fez com o mundo, não só com o Brasil, mas com o mundo. Você imagine se fosse mais de uma doença. A gente tem até hoje medo do Covid, muita coisa acontece, porém, imagine se todas essas doenças virais que eu falei aqui até agora, que são prevenidas por vacina, ainda estivesse circulando livremente sem vacina, como nós estaríamos, né? Então, vacinas salvam vidas, sim. Então, a poliomielite volta a ameaçar o Brasil. Também em detrimento justamente disso, nós tínhamos o selo de erradicação da poliomielite. Recentemente, nós perdemos esse selo, porque houve uma reincidência de casos de poliomielite no Brasil, gente. Isso é sério, isso é grave, certo? E aí a charge vai brincar, né? Meus pais acreditaram numa corrente de WhatsApp. E você? Os meus diziam que só a amamentação resolvia. E aí as crianças foi que sofreram o efeito. Qual é a transmissão da polio? Ocorre por contato direto, de pessoa para pessoa, pela via fecal-oral, mais frequentemente por objetos, alimentos e água contaminada com fezes ou doentes ou portadores, ou pela via oral, por meio de gotículas de secreção da orofaringe, ao falar, tossir ou espirrar.
E aí, quando a gente fala de transmissão feco-oral, a gente sempre vai lembrar de saneamento básico, certo? Más condições de saneamento básico, más condições de moradia, más condições de higiene pessoal, certo? Tudo isso vai influenciar na transmissão de diversas parasitoses que a gente vai ver ainda, certo? Então, eu lembro na aula passada, com vocês, falar sobre saneamento básico, qual a importância de um saneamento básico de qualidade. E aí, mais uma vez, a gente vê aqui a importância, certo? Uma vez que não há um saneamento básico de qualidade, a água não é tratada adequadamente, não existem condições de moradia adequadas, essas pessoas estão mais propensas a vir a contrair infecções causadas por vírus, infecções causadas por bactérias, infecções causadas por parasitas, certo? E no caso, a poliomielite entra aqui também. Quais são os sintomas mais frequentes? Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta no corpo, vômito, diarreia, constipação, que é a prisão de ventre, espasmos, rigidez na nuca e até mesmo a meningite. Nas formas mais graves, instala-se também a flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores, certo? Então, essa flacidez muscular vai fazer o quê? Vai levar à perda da massa muscular e, consequentemente, a paralisia, certo? O tratamento. Não existe tratamento. Todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas, recebendo tratamento sintomático da doença, de acordo com o quadro clínico do paciente. Aqui é um hospital contendo vários pacientes com a polio, em um surto da polio. Quais são as sequelas da poliomielite? Estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo polivírus. Normalmente são motoras e não têm cura. As principais são problemas e dores nas articulações, o pé torto, que é uma característica muito comum da poliomielite, conhecido como pé equino, certo? Em que a pessoa não consegue andar porque o calcanhar não encosta no chão. Crescimento diferente das pernas. Aqui, ó, essa foto aqui ilustra bem, né, o crescimento desigual das pernas. O que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado, causando escoliose. Osteoporose, paralisia de uma das pernas, paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca o acúmulo de secreções na boca e na garganta, dificuldade de falar, atrofia muscular e hipersensibilidade ao toque. Isso aqui são sequelas de poliomielite. Qual é a prevenção, gente? Vacina. A vacina é a única forma de prevenir a poliomielite. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser vacinadas conforme o esquema de vacinação de rotina e da campanha nacional anual. O esquema vacinal contra a poliomielite é de 3 doses da vacina injetável, VIP, aos 2, 4 e 6 meses, e mais 2 doses do reforço com a vacina oral bivalente, que é a VOP, aquela gotinha, lá das campanhas do Zé Gotinha, certo? Outra doença, né, que a gente vem falar aqui um pouco, da raiva. A raiva, também como conhecida como hidrofobia, é uma doença viral em que o sistema nervoso central fica comprometido e pode levar à morte em 5 a 7 dias. Se a doença não for devidamente tratada, essa doença pode ser curada quando a pessoa procura ajuda médica logo que é mordido por um animal infectado. E aqui eu coloquei a imagem de um cachorro, mas a gente sabe que não são apenas cães, né, que vão estar transmitindo a raiva. O agente causador da raiva é o vírus rápido, que pertence à ordem Mononegavirales, da família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus. Os animais que podem transmitir raiva aos humanos são principalmente os cães e os gatos, que estejam infectados com o vírus, certo? Mas todos os animais de sangue quente também podem ser infectados e transmitir ao homem. Alguns exemplos, por exemplo, é o morcego, que consome sangue, né? Animais de produção, raposa, guaxinim, macaco, todos esses animais eles vão estar transmitindo a raiva, certo? Então, qual é o ciclo epidemiológico da raiva? Como é que acontece?
Você tem o ciclo aéreo, né, por meio dos morcegos. Opa, passei. Você tem um ciclo rural, que pode acontecer por equinos, pode ser transmitido por vacas também. O ciclo urbano, que geralmente é dado pelo cachorro, pelo gato. E o ciclo silvestre, né, por macacos, capivaras, por guaxinins, que podem estar infectados e venham transmitir a doença para os humanos, certo? Então, essas setas indicam, gente, a questão da quem transmite para quem passa para quem. Então, a gente tem aqui a questão de animais silvestres podem contaminar animais urbanos e vice-versa, e também podem estar contaminando aí os seres humanos. Quais são os principais sintomas da raiva? Em humanos, eles começam aproximadamente 45 dias após a mordida do animal contaminado, já que o vírus ele precisa chegar no cérebro antes de provocar qualquer tipo de sintoma, certo? Assim é comum que a pessoa já tenha sido mordida há algum tempo antes de apresentar qualquer sinal ou sintoma. No entanto, quando surgem os primeiros sintomas, costumam ser semelhantes ao de uma gripe, que aí fica mais complicado ainda de diagnosticar se é de fato ou não. Então, uma das principais prevenções é a vacinação, né? A vacinação do gato, do cachorro, de animais de rua, certo? Para evitar essa doença. E quando você é mordido, arranhado por um animal silvestre, ou por um gato, por um cachorro que você sabe que não foi vacinado, ou que você não sabe que foi vacinado, é lavar a área imediatamente e ir ao hospital para que ali seja feito o procedimento adequado. Quais são os principais sintomas? Mal-estar geral, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre baixa, irritabilidade. Além disso, no local da mordida também podem surgir alguns desconfortos, como a sensação de formigamento ou de picadas, certo? À medida que a doença vai se desenvolvendo, começam a aparecer outros sintomas relacionados com a função cerebral, como ansiedade, confusão, agitação, comportamento anormal, alucinações e insônia. Quando surgem sintomas relacionados com a função cerebral, geralmente a doença é fatal. E por isso a pessoa pode ser internada no hospital apenas para fazer medicação diretamente na veia e tentar aliviar o desconforto. Geralmente essas pessoas, elas ficam tão irritadas, existe uma confusão tão grande mental que elas tendem a ser presas na maca, certo? A transmissão do vírus da raiva acontece por contato direto, ou seja, é preciso que a saliva do animal ou da pessoa infectada entre em contato com a ferida da pele, certo? Como os membros dos olhos, do nariz, da boca. Por esse motivo, a causa mais comum de transmissão de raiva é através da mordida de um animal, sendo mais raro que a transmissão cometida por arranhões, certo? Como identificar se o animal ele está ou não com raiva? Na primeira fase da infecção, os animais infectados pelo vírus da raiva podem se apresentar sem força, certo? Com vômitos constantes, perda de peso. No entanto, esses sintomas eles acabam progredindo para uma salivação excessiva, comportamento anormal e automutilação, ou seja, o animal começa a se machucar. Como é que se previne? A melhor forma de proteção da raiva é vacinar. Vacinar quem? Os cães e os gatos com a vacina antirrábica, porque assim mesmo que você seja mordido por um desses animais, como esses foram vacinados, né, a pessoa vai ficar protegida, né, contra essa doença. Outras medidas de prevenção são evitar o contato com animais de rua, animais abandonados, evitar ter contato com animais silvestres, certo? Mesmo que esses ainda não pareçam apresentar sintomas de raiva, já que os sintomas podem demorar semanas ou meses para se manifestar. Além disso, pessoas que trabalham com animais também podem fazer a vacina antirrábica com prevenção, já que apresentam maior risco de ser infectadas pelo vírus. Com relação a essa questão dos animais de rua, a melhor forma de prevenção é justamente essa questão de vacinação. Conseguir vacinar o maior número, conseguir também ter o controle de natalidade desses animais por meio
da castração, né, já que se esses animais eles estão em condição de rua é porque eles foram abandonados, e aí, sendo abandonados na rua, eles se disseminaram, né, e acaba tendo aí uma grande quantidade de animais. Então, você imagina que se você tem um controle de natalidade associado à vacinação, logo você consegue também prevenir várias doenças, entre elas a raiva. E o que fazer quando você for mordido por um animal com raiva, né? Quando a pessoa é mordida por um animal, mesmo que não apresente sintomas de raiva, especialmente se for um animal de rua, que você não conhece a procedência, você deve lavar o local com água e sabão e depois ir no posto de saúde ou no pronto-socorro, para avaliar o risco de você ter pego raiva ou não. E aí iniciar o protocolo de exposição ao vírus, que geralmente é feito com várias doses da vacina antirrábica. Como é feito o tratamento? Quando a pessoa não foi ao hospital após a mordida do animal e já surgiram os sintomas da infecção no cérebro, geralmente é recomendado que fique internado no hospital dentro da UTI, certo? Dependendo da gravidade, a pessoa poderá ser mantida em isolamento, em sedação profunda e respirando por aparelhos. Durante o internamento, a pessoa precisa ser alimentada com sonda nasogástrica, nasogástrica não, desculpa, nasoenteral, certo? Ela deverá permanecer com sonda vesical e estar tomando soro através da veia. Quando a raiva ela é confirmada, são indicados remédios como a matandina e a bilpterina, mas outros remédios que podem ser usados são o midazolam, fentanil, nimodipina, heparina e ranitidina para evitar complicações. Isso daí quem é que vai escolher? O médico, certo? Aí a gente vem para uma doença viral muito comum, né, que a gente conhece, é a gripe. É uma infecção respiratória causada por vírus influenza, transmitida por meio da aspiração de gotículas liberadas no espirro, na tosse e durante a fala de pessoas contaminadas, ou ao encostar em superfícies contaminadas, levar as mãos, olhos, boca e nariz. Quais são os sintomas? Secreção nasal, coriza, tosse com catarro, dor no corpo e febre. O tempo de incubação varia de 3 a 5 dias e a fase aguda da doença dura cerca de 10 dias. Tipos de influenza. Quais são os tipos de influenza que vão existir aí, né? 4 tipos de influenza podem existir. Todos provocam quadros parecidos, certo? Que podem se agravar e ter complicações sistêmicas. É o tipo A, B, C e D, sendo que os dois últimos são menos comuns. Além disso, esses quadros são divididos em vários subtipos, tá certo? O grupo A é o mais comum, geralmente ele é responsável pelas temperaturas sazonais de gripe e eventuais epidemias, como no caso da H1N1, que aconteceu em 2009. Como o vírus ele sofre mutações com frequência, as variantes em circulação mudam a cada ano, por isso a vacina ela tem que ser atualizada. Prevenção para a gripe, qual a principal prevenção para a gripe? Além de você ter o seu sistema imunológico de defesa ok, né, está em alta, vacina, certo? E evitar ter contato com quem está gripado. E aí, lembrando que vacina atualizada anualmente, já que os vírus que vão estar aqui, os vírus da gripe, eles têm um potencial de mutação muito grande. Então, o vírus, a cepa viral que está identificada para o ano de 2021, em 2022 ela já sofreu mutação, certo? Então, já é necessário você renovar a sua vacina. Prevenção, a principal forma de evitar a doença é tomando a vacina, que deve ser aplicada anualmente, de preferência antes da chegada do inverno. O que acontece aqui no Nordeste, por exemplo, na nossa região, que às vezes a vacina ela chega um pouco tardiamente. A nossa quadra chuvosa ela é diferente do inverno em outras regiões. Nós não temos o inverno como em outras regiões existe, o que nós temos são quadras chuvosas, um período de chuva, que geralmente do final do ano, né, ali mês de dezembro, até abril, geralmente, certo? Então, a nossa quadra chuvosa, ela não é
propriamente o período de inverno de outras regiões. Aí, quando essa vacina chega, geralmente a quadra chuvosa já começou, então as ondas de gripe já começam a acontecer, certo? Isso porque o tipo de influenza circulando no mundo muda todo ano e a fórmula contempla as variantes mais prevalecentes no momento, ou seja, nessa vacina que a gente tomou em 2021, as principais cepas virais que foram identificadas foram a 2020. A que a gente vai tomar em 2022 são as de 2021, certo? Síndrome respiratória aguda grave ou SARS. E aí, dentro da SARS, você vai encontrar a doença de MERS, certo? Só que eu não falei sobre ela aqui. E aí, a SARS, ela é uma síndrome respiratória aguda provocada por coronavírus, certo? Que é um vírus envelopado de RNA de cadeia simples. A doença, ela foi registrada pela primeira vez na China em 2003, e eu não estou falando do Covid-19, certo? Estou falando do SARS-CoV, tá? Então, a síndrome respiratória aguda grave, certo? Ela foi registrada na China em 2003, infectando no início 300 pessoas, das quais 5 morreram, certo? Os sintomas: febre, tosse seca, dor de cabeça, dispneia, dificuldade em respirar e, em alguns casos, diarreia. Embora relativamente leve na primeira semana, os sintomas eles costumam se agravar em seguida. Os primeiros dados indicam que a infecção mata 13,2% dos infectados com menos de 60 anos de idade e 43,3% das pessoas com mais de 60 anos de idade. Ela se transmite de pessoa a pessoa pelo ar e também por objetos contaminados. Pode ser que também se transmita por alimentos ou por algo contaminado por fezes dos doentes. Não existe tratamento e deve-se evitar contato com pessoas que apresentem os sintomas da infecção e os locais por elas frequentados. A primeira vez que nós tivemos aí o SARS, os cientistas eles começaram a alertar, né? A comunidade científica começou a alertar pela necessidade de se formular vacinas contra doenças provocadas pelo coronavírus. Só que nem tudo que os cientistas falam é levado em consideração, muitas vezes as políticas públicas mundiais não levam em consideração, e foi justamente o que aconteceu. A massa científica já havia avisado: olha, existe uma tendência muito forte de doenças causadas por coronavírus, e se isso acontecer, vai contaminar várias pessoas. É necessário formular vacinas contra isso. Porém, como não foram ouvidos, né, acontece em 2019 o grande surto que aconteceu, né, da Covid-19, a infecção pelo SARS-CoV-2, que pode variar de casos assintomáticos a manifestações clínicas leves até quadro moderado, grave e crítico, né? Sendo necessária atenção especial aos sintomas e os sinais que indicam piora do quadro clínico e que exijam a hospitalização do paciente ou não. De forma geral, os casos de COVID podem ser classificados em assintomático, quando a pessoa não sente sintoma nenhum, né? Que ele vai ser caracterizado por um teste laboratorial positivo para a COVID e a ausência de sintomas. Quando temos casos leves, né, caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos, como tosse, dor de garganta, coriza, seguindo ou não de anosmia, que é a perda do olfato, algenia, que é a perda da capacidade de sentir o sabor, certo? Por diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, dor muscular, fadiga ou cefaleia. Temos também os casos moderados, né? Os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da doença, como tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outros sintomas relacionados à Covid-19, como a dinamia, que é aquela grande fraqueza muscular, a pessoa fica completamente debilitada, não tem força para absolutamente nada. A questão da prostração, da hiporexia, que é a falta de apetite, diarreia, além da presença da pneumonia sem sinais ou sinais de gravidade, certo? Existem os casos graves, né, que é quando considera-se a síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome gripal, que vai estar apresentando dispneia, desconforto respiratório, compressão persistente no tórax, uma saturação
de oxigênio menor que 95 em ambiente ou coloração azulada de lábios ou do rosto, certo? Para crianças, os principais sintomas incluem taquipneia, maior ou igual a 70 RPM, para menores de 1 ano e maior ou igual a 50 RPM para crianças maiores de 1 ano. Hipoxemia, baixo nível de oxigênio no sangue, desconforto respiratório, alteração da consistência, desidratação, dificuldade para se alimentar, lesão no miocárdio, elevação das enzimas hepáticas, disfunção da coagulação, rabdomiólise, que é a destruição das fibras musculares, cianose central, certo? Em repouso ou em ar ambiente, letargia, convulsão, dificuldade de alimentação, recusa à alimentação, isso tudo são casos graves da doença. E ainda tem o caso crítico, né? São sintomas de sepse, né? Que são síndromes do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção dos múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório, internação em unidade de terapia intensiva, e aí ainda vem as complicações causadas pela Covid. Embora a maioria das pessoas com Covid-19 desenvolva sintomas leves, 40% das pessoas desenvolvem, 40% desenvolvem moderados e aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que requerem suporte de oxigênio e cerca de 5% pode apresentar a forma crítica da doença, com as complicações como falência respiratória, sepse, choque séptico, tromboembolismo ou falência múltipla de órgãos, incluindo lesão hepática ou cardíaca aguda e requerem cuidados intensivos. A Covid-19 pode estar frequentemente associada a manifestações mentais e neurológicas, incluindo delírio ou encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, meningoencefalite, olfato ou paladar prejudicados, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Em muitos casos, manifestações neurológicas ficam relatadas mesmo em pacientes sem sintomas respiratórios. Prevenção, uso de máscara, distanciamento social, medidas higiênicas, né? E vacina. Não importa qual é a vacina, qual é a melhor vacina contra a Covid, é a vacina, meu amigo. Não importa qual é dela. Não importa se é a Coronavac, se é a AstraZeneca, se é a Pfizer. Não importa qual é delas. A melhor prevenção contra o Covid é a vacina, tá? E aí, gente, para não ficar muito extenso essa aula, a gente vai dividir as viroses em duas partes. Essa segunda parte eu vou gravar em outra aula, porque vai ficar enorme esse vídeo, certo?